agora para subir ao palco a cofundadora da Ambidestra, Andrea Dietrich, para sua palestra Como Ser a Prova do Futuro. Seja bem-vinda, fique à vontade, André. Bom dia! Bom, difícil depois falar do Paulo aqui na sequência, mas acho que está bem conectado aos temas que a gente vai falar um pouquinho aqui. Bom, vou só me apresentar rapidinho, eu sou então Andrea Dietrich, sou especialista em transformação digital, outro tema que a gente vai falar aqui com vocês. Dentro da minha bagagem, dentro da minha trajetória, fui passando por grandes empresas, liderando o processo de transformação do Grupo Pão de Açúcar, por exemplo, que virou uma grande referência no varejo. Depois fui na Netshoes, que também é o maior varejista de artigos esportivos online da América Latina. Depois fui BRF, onde prazer de voltar aqui para Chapecó, eu vim visitar a fábrica aqui, há alguns anos atrás. Depois fui para uma carreira solo, né? Comecei aí na minha jornada empreendedora, revalidando também, ressignificando os meus valores, numa jornada aí mais desse pensamento ecossistêmico, né? De sair dessa visão mais corporativa e começar a entender o nosso impacto maior, mais amplo no mundo. E aí eu tenho 2 podcasts hoje também, um chama Ambidestra, então já está na 7ª temporada, para quem quer aí aproveitar esses temas da nova economia. Sou coautora do livro Mulheres do Varejo e tenho um podcast com o Eduardo Terra, que chama Digital Backstage, onde a gente fala das práticas de transformação digital nas grandes organizações. Bom, a Ambidestra o que faz? Só falando rapidinho aqui, que não é o foco, mas a gente faz consultoria em estratégia, processos e cultura. A gente vai falar por que eu falo desses 3 pontos aqui. A gente faz mentorias para desenvolvimento de soft e hard skills para essa nova economia, capacitação, facilitação e o podcast que eu já comentei aqui com vocês, em diferentes segmentos, de diferentes portes de negócio, então de indústrias, varejos, startups. Então a gente conhece um pouquinho aí de diversos tipos de negócio. Mas para a gente começar o nosso papo aqui, acho que a pergunta do momento. A inteligência artificial aqui te assusta ou te fortalece? Quem acha que fortalece, põe o dedinho para cima, assim. Boa. Pois é, o fundador do OpenAI, né, do ChatGPT, ele mesmo fala que a inteligência artificial é o projeto mais esperançoso e mais assustador da história humana. Quem que não está sentindo na pele um friozinho aí na barriga em relação à sua profissão, o seu negócio, o seu conhecimento, né? Tendo aí algumas crises de ansiedade, né? Na pandemia, a gente passou a usar alguns ansiolíticos, justamente pela velocidade da transformação do mundo, da velocidade da transformação dos negócios, que exigem da gente se adaptar profundamente. É ou não é? E a gente está ali, tentando pegar essa onda e não deixar passar, para justamente a gente entender que não é a inteligência artificial que vai roubar o trabalho de alguém, né? Mas alguém que não seria capaz de usar a inteligência artificial no seu novo dia a dia, né? Então, isso está mudando profundamente todas as bases do que a gente conhece, né? De como a gente opera, de como a gente faz os nossos negócios, nossos trabalhos no dia a dia. Mas por que é tão difícil, né? A gente antecipar esses grandes movimentos de mudança? Por que é tão difícil a gente fazer essas mudanças no nosso negócio, no nosso mercado? Existe uma questão de um ponto de inflexão. O ponto de inflexão nas estratégias e nos negócios é quando, de fato, algo muda de uma hora para outra, ou para o bem, ou para o mal. Ou a gente cresce absurdamente, ganha negócio, ganha mercado, ou a gente, de fato, quebra. Esse ponto de inflexão aconteceu em vários momentos da história. A gente está vivendo um ponto de inflexão com a inteligência artificial. E por que ele é tão difícil da gente enxergar? Porque não é um marco, não é um ponto tão específico que a gente consegue prever. São vários movimentos gradativos que estão acontecendo à nossa volta e que, às vezes, a gente nem
dar conta do que eles estão acontecendo ali do nosso lado. E por quê? O segundo ponto é que a gente está incentivado a não arriscar em prol do resultado de curto prazo. Paulo falou um pouquinho sobre isso. A gente está olhando lá o nosso bônus do ano, né? Olhando os nossos resultados do amanhã. E aí? Quem que está pensando, explorando essas incertezas do que está vindo amanhã? Quem lembra do case BlackBerry? Eu era apaixonada pelo tecladinho. O CEO e o fundador também. E esse foi um dos principais pontos que fizeram o BlackBerry sair de quase 50% de market share do mercado e morrer em 2022, zerar as operações. Em 2016 já estava quase no fim, em 2022 fechar, né? Uma curva absurda de um negócio que foi extremamente inovador, mas que o CEO, por momentos, né, ali de falha de gestão e por uma concentração no seu próprio ego, daquilo que ele mesmo acreditava, né? Quem viu ali, tem uma série tem um filme BlackBerry, para vocês verem, que é excelente, que é um tapa na cara de como a gente faz gestão de negócio. Mas como é que a gente pode, então, né, cuidar da essência do nosso negócio, do presente, do nosso core business, que é a essência do que a gente faz hoje, e construir o futuro ao mesmo tempo? Só os paranoicos vão sobreviver, gente. É isso que o Andy Grove, que é o ex-CEO da Intel, quando ele escreveu esse livro, né, que os paranoicos é que vão sobreviver, ele fala essa frase que é muito poderosa, né, que o sucesso empresarial, ele contém as sementes da sua própria destruição. Quando a gente está no auge, quando a gente está lá, colhendo nossos grandes frutos, é muito difícil a gente olhar para a nossa própria destruição. E é ali que a gente começa a sentir a queda ainda maior. Então, qual é o momento certo da mudança? Não existe. Não existe esse momento certo. Esse é o grande problema. E se a gente pode dizer alguma coisa, o momento certo é quando você está próspero, quando o próprio negócio saudável consegue explorar outras possibilidades ao mesmo tempo. Esse é o melhor momento, porque quando você está quebrado, já não tem mais fôlego e o risco é muito alto, né? Então, essa questão do ego, né, do apego às suas práticas, aquilo que você conhece, é o seu grande inimigo. E Andy Grove passou ali por um processo muito forte de reinvenção da própria Intel, lá na década de 90, quando quase quebrou, né, uma startup super revolucionária. E como é que ele, então, conseguiu fazer com que o negócio não só sobrevivesse, mas se reinventasse e crescesse nos últimos anos? A gente fala aqui de mantendo a mão direita e a esquerda funcionando muito bem ao mesmo tempo. Uma pessoa ambidestra é uma pessoa que é muito boa, né, dos dois lados do corpo. Escreve muito bem com as duas mãos, tem as habilidades plenas. E é isso que a gente fala das organizações ambidestras. Alguém já ouviu esse termo aqui? Quem já ouviu? Algumas pessoas, boa. O que é uma organização ambidestra? É uma organização que consegue, ao mesmo tempo, que aí é o dilema, ter uma excelência operacional, ter disciplina no seu dia a dia, cuidar daquilo que a gente conhece e, ao mesmo tempo, explorar o novo, a disrupção, né, aquilo que a gente não conhece. E por que isso é a chave do jogo, né? A gente fala que aqui, você mantendo esses dois eixos, a gente consegue criar organizações que conseguem capturar oportunidades que estão surgindo no mercado, ao mesmo tempo que a gente tem o potencial de criar outras oportunidades tão inovadoras quanto. Quem é uma organização ambidestra? Amazon, por exemplo. Excelência operacional. Quem aqui não ama comprar na Amazon? Chega, eficiência, produtividade, sai tudo certo, impecáveis no modelo de gestão, mas, ao mesmo tempo, extremamente inovadores. Cada hora eles estão criando novos serviços, né? Outro player que é bem conhecido no nosso dia a dia, o próprio Google, a Alphabet, né? A empresa do Google, onde tem lá todas as práticas que já estão nesse eixo da exploração, que é o Google, o YouTube, Chrome, né? Todos os negócios que já foram validadas as hipóteses, que são as nossas
vacas leiteiras aqui do negócio, aquelas que dão resultado, mas do outro lado tem as bets, que é em inglês, né, as apostas, que de fato são aqueles negócios que eles não sabem qual vai ser o retorno, mas são grandes apostas, justamente por isso que chama bets, né, para que vão ser negócios onde eles vão utilizar, que vão explorar como capital de risco, né? Então, quando a gente fala de uma organização ambidestra, ela lida com esse paradoxo, que para a gente é quase, né, é difícil de entender como é que isso se opera, né, dentro de uma organização, mas é possível, e a gente vai falar sobre isso. Porque, de um lado, você tem muita incerteza, e, do outro lado, você tem uma grande incerteza, né? O seu foco, quando você está na exploração, na explotação, é eficiência, crescimento. Quando você está na exploração, você está falando de busca desse breakthrough, dessa inovação, né? A filosofia financeira, para mim, eu acho que é o ponto-chave aqui, né? Esse é um ponto super estratégico, super importante de vocês, como líderes das organizações, pensarem. O que mina a inovação de uma organização? Muitas vezes, isso não está alinhado ao seu orçamento, ao seu formato, né, de diversificação de investimentos dentro da sua organização. Porque, normalmente, a gente está 110% comprometido com o dia a dia. Né? Quanto do nosso tempo, quanto do nosso investimento, do nosso orçamento, seja de marketing, seja de estratégia, seja de produtos, seja financeiro, está para justamente esse capital de risco. Que nem a gente faz no banco. Né? A mesma lógica dos nossos investimentos, do nosso orçamento, do nosso dinheiro, como a gente cuida dele. Então, precisa ter um olhar para essa aposta, daquilo que a gente não conhece. E, ao mesmo tempo, cultura, processos, pessoas e habilidades também são contrapontos que são super importantes se a gente cuidar dentro de um time. É excelente a gente ter um time que tem pessoas muito boas em disciplina operacional e eficiência e outras muito boas em provocar, em questionar, né? Em trazer aquela curiosidade, de tirar as pessoas da zona de conforto e falar, meu Deus... Só que, muitas vezes, a cultura não permite que essas pessoas fiquem dentro da organização. Vira aquele incômodo, porque a gente gosta das pessoas iguais da gente. Isso é um grande viés que mata a inovação no nosso dia a dia. Né? E, gente, não é porque isso é legal, isso é porque dá resultado. As empresas ambidestras, de fato, são aquelas que têm mais resiliência e mais valor agregado ao longo do tempo. Né? E aí, qual é a chave do jogo aqui? Uma organização ambidestra, então, é aquela que consegue lidar ao mesmo tempo com a mudança e com a estabilidade, né? Nesse jogo infinito, que, gente, não vai parar. Né? Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Então, a gente está falando aqui que a gente precisa desenvolver, né, organizações que aprendem, organizações que se mantêm se reinventando. Essa palavra reinvenção é muito interessante, porque a gente não está falando de uma revolução, de apagar tudo que existe. Ao contrário, né? É de você se manter evoluindo e entendendo aquilo que não funciona mais, abandonando para deixar se abrir para o novo, trazendo o novo, incorporando isso, aprendendo. E a gente gosta muito, esse é o propósito, inclusive, da Ambidestra, gerar o flow organizacional nas empresas. Ou seja, o que é o flow? Quando a gente está em flow, é quando a gente está na nossa melhor performance. Você já sentiu essa sensação de flow? Quando você está trabalhando, que você nem vê o tempo passar, que você está tão engajado naquilo. É aquilo quando a gente está na nossa melhor performance. Tá? A gente é muito mais produtivo. E quando uma organização está vendo que o mundo está mudando, que está vindo aí vários elementos que nos fazem mudar, eu consigo ter as habilidades dentro do meu time e o mindset aberto para incorporar essas mudanças para dentro. E, gente, a gente está falando da transformação digital aqui, ela é só o começo. Qual o próximo passo da transformação digital? Porque a gente viveu ali, principalmente na aceleração da pandemia, a virada do analógico para o digital, que já vem começando há muitos anos, né? Mas acho que a pandemia foi o momento. Onde a gente estava ali preocupado em plataforma, integrações, né? Banco de dados, fazendo retorno, pensando em retorno sobre investimento, capacitação, performance, esse era o nosso olhar. O próximo passo, gente, a gente está indo para o mundo autônomo. A inteligência artificial
vai trazer isso. Bom, vocês ali trabalhando no agro, é o exemplo mais claro na produtividade. Mas não é só sobre produtividade. A gente está falando sobre criatividade, inclusive. E quando a gente fala de um mundo mais autônomo, a gente entra com várias outras questões que não é só mais a digitalização, tecnologia. A gente está falando de vários outros pontos, responsabilidade social, modelo de trabalho, tecnologia cruzada, supply chain, disrupção dos modelos comerciais completos. Né? Imagina que o ser humano era o grande criador até então. A máquina está criando também. Nós vamos ser humanos editores. E para a gente editar, a gente vai precisar desenvolver vários novos skills. Só que a gente está nesse paradoxo também, como humanos, né? Nessa lógica de que a gente, o desenvolvimento humano, ele é linear. É um passo de cada vez. A gente aprende uma coisa de cada vez, certo? A máquina é exponencial. A lógica de crescimento é exponencial. Né? Então, como é que a gente hackeia esse sistema e como é que a gente também vira, né, seres humanos que a gente consegue lidar com essa nova lógica? Porém, a gente continua, né, gerindo as organizações com paradigmas do século passado, da era industrial, de eficiência, só de previsibilidade, sem deixando de olhar esse outro lado. E aí, gente, aqui só um dado da Forbes trouxe aí, no ano passado, essa questão de que, por que os processos de transformação digital falham tanto? Né? Tem índices altíssimos de falha. As pessoas são um problema. Mas elas também são a solução. Os processos de transformação digital falham por quê? A diretoria não está alinhada, a razão do destino da mudança não está clara, os funcionários não têm convicção ou entusiasmo sobre a mudança, sobre o que o CEO estipulou, é top-down, é comando e controle. Os colaboradores não têm as habilidades necessárias para promover a mudança. Está vendo que a gente falou alguma coisa de tecnologia? Não. Então, transformação digital, na essência, gente, é uma transformação cultural muito profunda. E a gente tem as pessoas certas, só que a gente ensinou elas a operarem de uma forma. Agora a gente vai ter que reaprender e ensinar elas a aprender outras formas de se fazer. Só que isso dá trabalho. E não adianta a gente colocar lá que a gente quer no LinkedIn contratar pessoas com 2 anos de ChatGPT. Nem existe isso, né? Com formação em inteligência artificial. Tudo isso está começando. A gente estava ontem no jantar comentando sobre isso. Né? A escassez de talentos, não tem. Você precisa de uma pessoa de dados, vai contratar uma pessoa de dados sênior hoje aqui. Caríssimo e super difícil de encontrar. Né? E aí a gente fala sobre processos de reaprendizagem que está na nossa mão. E a gente vai falar um pouquinho dessas novas habilidades aqui. Então, a gente precisa criar esses novos modelos mentais para esse novo mundo que a gente vive. E aí, aqui deu uma desconfigurada, tá? Quando baixou o documento, mas enfim. A gente fala bastante de uma mudança sistêmica, gente. Não é mudar um pedaço ou outro. Não basta contratar uma tecnologia e implementar ali no processo produtivo. A lógica de operação também mudou. A lógica de gestão também mudou. A lógica da estratégia também mudou. Então, essa visão sistêmica, a gente fala de estratégia, gestão e cultura dentro de um mesmo sistema que precisa mudar. Muitas vezes a gente contrata e delega isso. O marketing precisa ser digital, a produção precisa ser digital. E não esquece que é sobre um novo modelo mental. Por quê? Na estratégia, a gente está acostumado a fazer estratégias com uma base mais, uma lógica mais olhando para trás, analítica. Né? Eu vou olhar o resultado do mês passado, do ano passado. E dá para a gente usar essa nova lógica, sendo que daqui 6 meses tudo vai mudar? Não dá. O mundo é o mesmo de 6 meses atrás? O mundo é o mesmo de 1 ano atrás? Não é. Então, agora, a gente traz uma combinação de visão, de previsão e hipóteses futuras. Um olhar sobre planejamento que deixa de ser tomou a decisão, né, de entender contexto, tomar a decisão e executar, para um processo muito mais iterativo.
um processo onde o entendimento ele é sobre vários times explorando e se engajando na busca do que está acontecendo. A gente traz escolhas para deixarem emergir dentro de um processo colaborativo e a gente faz experimentos. Não existe um futuro, não existe o que essa empresa vai ser daqui a 5 anos, de uma forma tão específica e clara, porque o mundo está muito imprevisível. Existem hipóteses, e essa organização precisa começar a trabalhar com essas incertezas, com hipóteses. E aí, também, nesse plano, começar a pensar não só naquilo que é o nosso horizonte do que é conhecido, mas daqueles horizontes do que é desconhecido. O quanto do teu tempo, né, do planejamento de você, está sendo posicionado para a gente explorar coisas novas. Né? A gente traz uma formulinha que a gente gosta, que é simples como 70-20-10. Se 10%, né, do seu planejamento, do seu orçamento, dos seus recursos, da sua equipe, estiver olhando para novos modelos de negócio, explorando futuros, já é um bom começo. E aí, a forma de gerir. Né? Paulo também comentou essa questão do middle management, dos filtros, porque isso tudo é um processo mais arcaico de modelo de gestão, que está em jogo, está em xeque. Né? Aquele processo top-down, de silos, onde eu tenho cada área sentadinha num quadradinho, nas suas funções fechadas, começa a perder a lógica, porque a tecnologia faz essa mescla de funções muito claras, né? De que não é só sobre o comercial, sobre o marketing, sobre o produto, ou sobre tecnologia, a área de TI. É tudo junto. Eu não consigo mais produzir nada se a área de TI não estiver dentro do meu modelo de negócio. TI não é a área de suporte, TI é a área estratégica, ela está no centro do negócio. Né? E aí a gente começa a rodar uma visão muito mais de times que aprendem, né? Times orientados a objetivos, e que você traz skills multidisciplinares para esse momento. Ou seja, para um determinado desafio, quais são as habilidades técnicas e comportamentais que eu preciso? Não importa o crachá das pessoas, importa aquilo que elas podem aportar para o desafio. Cai a lógica do crachá. E aí, a chave do sucesso, gente, em várias palestras sobre esse mundo mais autônomo, falam sobre essa questão. Não está na tecnologia em si, mas no modelo operacional para você extrair valor dele. Né? Extrair o real valor dele. E a gente traz uma nova lógica de controle. Né? A gente tem um processo normalmente processos muito rígidos, de alto risco, né? Grandes projetos, equipe fixa, robusta, e a lógica é outra. Justamente porque a gente está falando de experimentos, como é que a gente pode rodar pequenos experimentos, ver o valor que ele gera e aí amplificar? Né? Em vez de contratar uma mega tecnologia que vai demorar 2 anos para ser implementada, por que a gente não faz parcerias com startups, experimenta, faz um timinho rodar, vê qual o feedback do cliente e depois a gente escala. Isso a gente está falando de menos controle, baixo risco, experimentos e equipe sob demanda. Inclusive, essa equipe sob demanda que não precisa ser só da sua empresa. Parcerias. Acelera o conhecimento trazendo pessoas de fora. E esse é um ponto-chave. Diga-me como me medes, que te direi como me comportarei. Como que você está medindo o teu time? Se você está medindo ele por tarefa, ele vai te entregar tarefa. Se você estiver medindo ele por entrega de valor, ele vai te entregar resultado e entrega de valor. Os KPIs, os indicadores que você coloca no teu time, é aquilo que você vai extrair dele. Tá? Então, se eu estou medindo por você vai entregar projeto X ou Y, é isso que ele vai te entregar. Mas se vier uma pandemia no meio do caminho e não fizer mais o mínimo sentido aquele projeto, ele vai continuar sendo guiado pelo projeto. Mas se o seu indicador eu preciso engajar os meus clientes de tanto para tanto, vai atrás da solução. E aí você tem times muito mais autônomos, empoderados, criativos, para ir atrás da solução. E não da tarefa. A Bayer, gente, aí alguns meses atrás, né, o CEO da Bayer falando, menos chefes, menos regras, o jeito revolucionário da Bayer de gerir time já está com data para começar.
ele, de fato, trouxe toda essa questão da descentralização para dentro do jogo. Não existe mais as 500 camadas de gestão. Existe esse modelo muito mais aberto, descentralizado e autônomo. E aí, último ponto, cultura, o que é a base de tudo, né? E é super difícil, a gente fala, né, justamente dessa visão sistêmica, mas o que a gente vê nos relatórios é que, muitas vezes, a estratégia não está alinhada com a cultura. Na cultura, a gente coloca na parede, queremos ser inovadores, né? Somos colaborativos. Mas as metas estão integradas, são colaboradas, mas tem orçamento para inovação? Então, esse desalinhamento, não me diga, não me fala que você quer que eu seja isso, sendo que eu não estou sendo incentivado para isso, né? A coerência é a palavra do jogo. E aí, gente, o futuro do trabalho, 85 milhões de empregos a menos, mais 92 milhões de empregos a mais. Tudo vai ser ressignificado, gente. Só que o mais interessante, ao mesmo tempo que a gente está falando que a gente quer contratar pessoas que tenham habilidades de inteligência artificial, essa pesquisa mostra que as pessoas não estão recebendo as ferramentas e as tecnologias para usar isso dentro do seu trabalho. Elas mesmas estão trazendo as delas, porque não tem incentivo, investimento dentro da própria organização. Você exige que a pessoa tenha uma habilidade, mas você não investe isso dentro da empresa. Se vira aí, né? Mais uma vez, coerência. 44% das habilidades exigidas atualmente nos negócios vão ser transformadas nos próximos 5 anos. E quais são aqui? Só vou falar das 3 primeiras, fora tecnologia, né, a habilidade da tecnologia. Pensamento criativo. Esse aqui. Pensamento criativo. Gente, vocês sabiam que nós, quando adultos, a gente é 96% menos criativo do que quando criança? A gente vai perdendo a nossa criatividade ao longo da nossa vida, porque a gente vai sendo tolhido, a gente vão colocando a gente dentro do quadrado, né? Dentro da caixa. E essa é a principal habilidade do World Economic Forum, falando para os próximos 5 anos. A capacidade da gente conectar pontos, da gente criar novas perspectivas, da gente intuir, da gente explorar, está muito conectado ao desenvolvimento da nossa capacidade de aprender, a neuroplasticidade, né? A plasticidade do nosso cérebro. A gente pode ser mais criativo e dá para treinar, com hábito, com consistência, com prática. O segundo ponto aqui, pensamento analítico. Gente, vocês já usaram ChatGPT, imagino, aqui, quem está aqui. Se não experimentou, tem que voltar para casa e experimentar já. Mas ele se baseia na lógica de fazer boas perguntas, né? E se a gente não tem, nós como humanos, a habilidade de fazer boas perguntas, a gente vai ter respostas medíocres, né? Então, a inteligência artificial não vai fazer um plano pobre, ruim, virar maravilhoso, mas ela pode fazer um plano excelente virar magnífico, né? Isso vai da nossa... Nesse mundo de volatilidade, de tanta incerteza, as respostas têm muito menos valor do que a habilidade de fazer perguntas, porque as respostas estão ali. Basta você conversar com a inteligência artificial, ela te explica tudo, magnificamente. E o outro ponto, que acho que é fundamental, curiosidade. Lifelong learning é a palavrinha, mas é a habilidade da gente ser curioso, da gente ir atrás. Aprendizado é isso. É eu me alimentar de conhecimento, de eu querer crescer, de eu me desenvolver. É só assim que eu não vou ser estagnado, não vou deixar nenhuma tecnologia passar, né, por cima de mim. Então, essas são as coisas que a gente deveria olhar para quando a gente fala aqui de uma organização que aprende e de profissionais à prova do futuro, né? A mudança é inevitável, crescer é opcional. Eu deixo aqui 2 links. Primeiro é um e-book de ambidestria na prática, onde a gente traz exemplos muito práticos. Natura, Intel, Unilever, o que elas estão fazendo para serem organizações ambidestras. E o podcast, que tem várias temporadas, a gente está falando sobre gestão de mudança agora, mas tem a de ambidestria na prática, com esses cases contados pelos CEOs, líderes de inovação, enfim, vários outros.
Obrigada. Terminando aqui nos meus 45 finais. Queria agradecer, foi muito bom estar aqui. Obrigada pelo convite, obrigada pelas indicações. Espero que a gente tenha aí grandes sementes para a gente ser a prova do futuro.